Seria a volta da antiga União Soviética? Rússia está prestes a invadir a Ucrânia. Segundo alguns analistas internacionais, essa é uma das maiores tensões na Europa desde a Guerra Fria. Não entendeu? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, economia, política e muito mais. Mas antes de tudo, eu convido você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever, a dar like e ativar o sininho para continuar acompanhando mais conteúdos como esse, porque com certeza eu vou trazer atualizações sobre esse tema que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo. E deixa aqui nos comentários se você acha que é possível ou não acontecer uma terceira guerra mundial. Deixa aqui nos comentários. Mas vamos lá. O que está acontecendo na Europa, especificamente na Rússia? Esse talvez seja o vídeo mais importante que eu já fiz aqui no canal sobre o tema de geopolítica. E nele vamos abordar a Rússia, como eu falei. E a gente tem que entender que no contexto geopolítico é tudo sobre poder. It's all about power. E a Rússia adora isso. Especialmente o líder dela, que é o Putin. O Putin adora poder. E território é poder. Quanto maior for o território, quanto mais territórios você tiver e controlar, isso significa que você tem mais poder, porque você controla uma certa população e um certo território. Digamos que esse território seja abundante em petróleo, em matérias-primas, e influência política. Isso te dá mais centralização e controle de poder. E é isso que os governantes e os estados adoram. Eles querem isso. Eles parecem que sobrevivem para centralização e controle. E desde que aconteceu o fim da Guerra Fria, houve a divisão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi dividida entre vários países. E a Rússia é um deles. A Ucrânia também. E com isso, houve a divisão dos estados. Cada estado agora teve um governante e regime político próprio. E com isso precisamos entender a visão do Putin sobre a Rússia e como ele enxerga os territórios que foram divididos depois da União Soviética. A gente precisa lembrar que ele cresceu não na Rússia, ele cresceu na União Soviética. Então ele enxerga a Rússia como império, ele tem uma visão imperialista daquele território todo. Eu vou deixar até aqui na descrição um artigo que ele mesmo escreveu falando de como ele enxerga a Rússia e sobre todos esses temas. É bem forte e impactante, as palavras deles são fortes, que chegam a chocar. E ele fala muito também durante o artigo sobre a teoria do espaço vital. Para quem estudou história, entende isso e vai lembrar. Quem falava disso também? Adolf Hitler. Ele tinha a visão de império germânico. Então ele achava que territórios que não faziam parte da Alemanha na época, como a Áustria, a Polônia, tinham que fazer parte da Alemanha, porque era fundamental. É a teoria do espaço vital, para eles sobreviverem. Aquilo ali já fez parte da história alemã, do território alemão. Então como pode ser dividido? Não, é nosso. E a visão do Putin é a mesma coisa. A Ucrânia já fez parte da Rússia, então é russa. O Cazaquistão já fez parte da Rússia, é russo. E assim como outros territórios também. Então essa questão de território, de espaço vital, é muito importante para a gente poder entender como Putin enxerga o mundo e principalmente a Rússia. E para a gente poder entender também como é o governo, deixar também aqui na descrição uma sugestão de filme, que é o filme chamado Revolução dos Bichos. Tem o livro, o autor fez especialmente criticando o governo stalinista da Rússia, o governo socialista, de como era um governo manipulador, um governo com centralização de poder. É dublado aqui no próprio YouTube para vocês assistirem e entenderem como foi o animalismo, que era uma crítica ao socialismo. Galera, tem muita gente que não entende, diz que é uma crítica ao nazismo, ao comunismo. Até tem, porque o socialismo é uma parte do comunismo, mas o que o autor quis passar com o vídeo foi a crítica à Rússia. Tá? Então é a mesma coisa que o Putin quer fazer agora. Tendo compreendido como o Putin enxerga a Rússia e o mundo, a questão do espaço vital, vem a questão das invasões, que é um risco global, não é um risco só para a Europa, é um risco global que envolve todo mundo, o mundo todo. A primeira invasão que a Rússia fez foi a anexação da Crimeia, que faz parte da Ucrânia. A Rússia pegou o momento de fragilidade dentro da Ucrânia e anexou a Ucrânia com uma operação secreta, durante um desses momentos de instabilidade que o país estava passando. Então o Putin foi muito esperto. Ele acha que é importante a Crimeia, a Ucrânia, porque é importante dentro da Europa. A gente vai entender também mais para frente a questão do petróleo e do gás e como a Rússia tem a Europa na palma da mão.
Então é muito importante, por isso que o Putin visa muito isso. Lembra que eu falei que território é poder? E dentro desses territórios existem poderes e influências. E a Ucrânia hoje está dividida em uma parte que apoia a Ucrânia, o governo ucraniano, e a outra parte que apoia a Rússia. Porque existem muitos russos dentro da Ucrânia. E esse é um dos argumentos do Putin, dizendo que esses países que tiveram a divisão depois da União Soviética possuem muitos russos. Então, logicamente, faz parte da Rússia. Como não? Existem russos lá. Mas é uma questão de muita etnia, de território, de civilização. E o Putin, querendo ou não, ele é um dos grandes vilões disso tudo. Pode parecer que não, mas é, porque cada governo já foi estabelecido depois da guerra. Mas a gente vai entender também que entra a questão da OTAN, dos Estados Unidos, e como essa rivalidade foi crescendo ao longo dos anos. Essa rivalidade não acabou depois da Guerra Fria. Ela só se intensificou de forma silenciosa. E a Ucrânia não tem poder bélico para poder impedir a invasão russa. Hoje tem 100 mil soldados russos na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia só esperando o comando para poder invadir a Ucrânia. E por que a Ucrânia não tem poder bélico para poder se defender? Quando houve a divisão da União Soviética, a Ucrânia era um dos maiores países com poder bélico, com poder de bombas atômicas. E no acordo que houve entre os países, a Ucrânia deveria se desfazer dessas bombas atômicas para ter uma centralização de países que podem controlar essas bombas atômicas. Coisa hoje que é irreal. Como é que você vai tirar poder de um e deixar o poder na mão do outro? Tem que deixar o poder igual para eles poderem se defender. É o que está acontecendo hoje. A Ucrânia não consegue se defender. E além disso, com a divisão da União Soviética, a Rússia passou a ter uma esfera de influência nessa região muito grande, até pela sua questão territorial. A Rússia é o maior país do planeta. Uma curiosidade, a Rússia é maior que Plutão. E com isso tem a questão do Cazaquistão também. O Cazaquistão entrou em uma crise recentemente e pediu ajuda da Rússia. A Rússia mandou tropas para o Cazaquistão como forma de aliança. Existem até umas teorias da conspiração de que a Rússia está mandando soldados com a expectativa da queda do governo do Cazaquistão para poder tomar esse território, ou eles mesmos derrubarem o governo atual e estabelecer uma nova parte da Rússia. A gente nunca vai saber se é verdade ou não. Agora entramos na questão da OTAN. O que seria a OTAN? É Organizações do Tratado do Atlântico Norte. O que é esse tratado? Foi um tratado pré-estabelecido entre alguns países da Europa, mais Estados Unidos e Canadá. Atualmente tem vários países da Europa constituídos na OTAN. É uma aliança política e militar e ela foi criada em 1949, pós Segunda Guerra Mundial, para poder estabelecer um poder entre essas nações que foram as vencedoras da Segunda Guerra contra um possível inimigo. E qual era esse inimigo? A União Soviética. Tanto que ela não faz parte da OTAN e nem vai fazer parte. E a Rússia tem muita rivalidade com isso, porque ela enxerga a OTAN não como Europa, ela enxerga a OTAN como Estados Unidos. Os Estados Unidos que tem influência na OTAN. Então ele enxerga isso, é uma rivalidade. Por isso que eu falei, Guerra Fria não foi o fim da Guerra Fria. Ela teve uma batalha vencida, que foi a queda do Muro de Berlim, mas a guerra em si ainda não acabou. Ela está aí até hoje. E com o ingresso de outros países da Europa dentro da OTAN, fica a questão, e os países que faziam parte da União Soviética, entram ou não? Tem uma parte no estatuto da OTAN que diz que países em conflito não podem entrar. E a Ucrânia hoje está em conflito com a Rússia. Então fica nesse impasse. Será que a Ucrânia vai entrar na OTAN para poder receber apoio político e militar dos Estados Unidos e de outros países da Europa, sendo que ela está em conflito com a Rússia? Porém, quem diz que está em conflito é a Rússia. A Ucrânia não. Ela diz que quem é a causadora do conflito é a Rússia. Ela não entrou em conflito. Quem entrou em conflito com ela foi a Rússia. Então nada impediria ela de entrar na OTAN. Mas só que a Rússia diz que não. Putin deu até uma declaração falando que ele não vai aceitar de que a Ucrânia entre na OTAN. O Putin exige garantias dos Estados Unidos de que a Ucrânia nunca fará parte da OTAN, enquanto a Aliança Militar do Atlântico Norte afirma que não vai abrir mão do princípio de portas abertas, que é um princípio que diz que qualquer país é bem-vindo. E nesse meio tempo são criadas propostas diplomáticas entre esses países como Estados Unidos, Ucrânia ou a Rússia e até mesmo a Europa, para todos saírem satisfeitos, sendo que no final não agrada a ninguém. E isso cria um clima de retaliação. Por exemplo, os Estados Unidos oferece lá que a Rússia não pode invadir a Ucrânia e a Ucrânia vai fazer parte da OTAN. A Rússia se sente hostilizada e cria uma proposta pior ainda na visão dos americanos. Porque a gente também tem que entender que os Estados Unidos acham que é dono do mundo. Eles acham que tudo que eles fazem é
para o bem de todo mundo, sendo que existe a questão da intervenção ingênua. Os Estados Unidos intervém em tudo quando ele não é chamado. Ele não foi chamado ali, mas ele gosta de intervir, porque ele se acha dono do mundo. Eles têm que fazer tudo, eles estão ali para o bem de todo mundo, sendo que eles acabam piorando a situação. É o blowback. Política externa é fundamental, intervenção não. Intervenções geram mais instabilidades e fragilidades no sistema. A gente tem que ter isso em mente. Aí entramos na última questão, do petróleo e gás. Como eu falei, a Rússia tem a Europa na mão porque ela representa quase 50% da distribuição de gás na Europa. Então, se algum país da Europa quiser entrar em conflito com ela, ela simplesmente desliga a distribuição de petróleo e gás na Europa, que hoje é a maior fonte energética do planeta. Vão gerar crises nos outros países, instabilidades. Por quê? A Rússia tem a centralização do poder na Europa e a Ucrânia tem aproximadamente entre 20% a 25% da distribuição de petróleo e gás também. Se o Putin anexa a Ucrânia, ele controla praticamente 70% da Europa, que é praticamente geração de energia. E lembrando que a Rússia também faz parte da OPEP+. O que é a OPEP+? São os países que controlam a distribuição do petróleo no mundo todo, que são os países da Arábia Saudita, do Oriente Médio, mais a Venezuela e o mais é a Rússia. Então o Putin, além de fazer parte da Europa, ele também controla a distribuição de petróleo no mundo todo, que basicamente controla os preços. Então se ele quiser fazer uma ligação para o Oriente Médio pedindo para ter um controle na distribuição de petróleo, ele pode fazer isso, porque ele faz parte da OPEP+. E fonte de energia é controle. Porque imagina que se a gente tem um apagão de fonte energética, as pessoas ficam com sentimentos de raiva, de ódio e começam o quê? Rebeliões, guerras civis e por aí vai. Então devemos ficar de olho nessa questão da Rússia e da Ucrânia, na Europa, dos Estados Unidos. Quais são as fragilidades nos nossos investimentos? São várias. São tantos aqui que não tem nem como dimensionar. Então o que a gente tem que ficar é de olho nessa questão e se preparar para o pior, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer um evento cisne negro. Cisne negro são eventos que a gente não espera que aconteça, mas podem acontecer e devem acontecer. Então é isso, galera. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso tudo. Não esqueça de se inscrever, dar like e ativar o sininho para continuar acompanhando mais conteúdos como esse. Esse com certeza foi o primeiro vídeo dessa série sobre Rússia versus Ucrânia. Nos vemos no próximo.